E no podcast Eternizador de Histórias, hoje tenho a honra de poder conversar e eternizar a história de uma mulher que tem escrito uma das mais belas páginas no segmento de moda e influência aqui na nossa cidade. Falo dela, a influenciadora Mayara Galvani, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast. Mayara, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho de Governador Valadares poder te receber aqui. Seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço estar aqui. Eu tenho acompanhado um pouco do seu trabalho e vejo que as pessoas saem daqui emocionadas, né? Contando a história e realmente, como você falou, eternizando mesmo a sua história. Então, o prazer é meu. Tamo junto, Mayara, e a honra é toda nossa de poder te receber. E para começar o nosso bate-papo, como uma formada em Direito foi parar no segmento de moda e influência? Então, acho que para a pessoa poder entender um pouquinho da minha história, é preciso voltar um pouquinho lá atrás, né? Eu vim de família simples e lá em casa nós somos 3 irmãs e minha mãe foi embora para os Estados Unidos quando eu tinha 10 anos. Então, desde cedo, eu precisei de colocar meu cropped mesmo e reagir, sabe? Então, sempre tive vontade de trabalhar, então comecei a trabalhar muito cedo. Eu sempre tinha aquele sonho, assim, de menina, sabe? De comprar as minhas coisas. Então, aí eu comecei a trabalhar cedo, e aí eu comprava as minhas roupinhas, e lá eu já comecei a customizar, porque a roupa era caro, né, pra mim. Então, eu tinha que ter essa vontade mesmo de estar bem vestida, então começou daí. E aí eu comecei a trabalhar cedo, numa loja de roupas, e de lá eu ia para a faculdade. Eu formei, comecei a trabalhar com 17 anos. Com 15 anos minha carteira foi assinada, e com 17 anos comecei a trabalhar e nessa outra loja de roupa. E antes de eu formar, eu já saí. Formei em Direito, mas lá eu já via que não era o caminho que eu queria seguir. E aí eu abri uma loja de roupa. Não sei se muita gente sabe. Qual o nome? Era o meu nome mesmo. Olha. E aí, nesse período, eu fiquei, acho que foram 7 anos de loja. Muito tempo. E quando eu tava na minha loja, começou a surgir pessoas que queriam fazer foto comigo. E aí começou. Empresas me chamando. E aí eu falei assim, gente, peraí. Foi assim que começou a dar aquele boom mesmo, sabe? Sim. As pessoas ainda não entendiam ainda o que era isso. Mas eu acho que às vezes achavam interessante associar a minha imagem à empresa deles. E aí surgiu a Mayara Influenciadora, não porque eu busquei isso, mas porque começaram a aparecer oportunidades. E eu vi que aquilo seria interessante para mim. Então, antes da pandemia, eu já comecei a trabalhar como influenciadora. Começou a me dar um retorno que já não compensava mais eu ter a loja. Foi quando eu decidi vender a minha loja. E assim que eu vendi minha loja em um ano, no outro ano veio a pandemia. Nossa, parecia que estava escrito. Então, assim, na época, eu acho assim que eu vendi minha loja num momento super certo. Sim. E começou a aparecer várias propostas, sabe? E eu acho que o boom mesmo do meu trabalho foi na pandemia. Eu comecei a ver essa oportunidade, né? Na época as pessoas entraram em pânico mesmo, porque e agora? Como que nós vamos fazer? Tudo fechado. Claro. Então, assim, eu falei assim, gente, agora é a hora de eu mostrar o meu diferencial. E na época as pessoas nem faziam vídeo aqui. Foi quando eu comecei, tive o prazer de encontrar um videomaker e a gente deu muito certo. E aí a gente começou a fazer muitos trabalhos, porque as pessoas não faziam vídeo aqui em Valadares. Praticamente, acho que não faziam. Sim. E na época também, meu esposo trabalhava em outra área e eu falei assim, não, agora você vai... Ele já vendia um pouquinho de carro, né? A gente tem uma agência de carro também. E aí eu falei assim, não, você vai começar a vender carro. Ele era representante comercial de roupas. E aí saiu totalmente do ramo dele, porque tudo fechou. Exato. Eu falei assim, e agora? A gente, na época, tinha acabado de comprar a nossa casa. Eu falei assim, meu Deus, e agora?
tinha contas a pagar e eu falei, não vou. Enquanto algumas pessoas, né, entraram em pânico, eu comecei a reagir. Sim. Então, lógico que foi um momento assim desesperador para todos, mas naquele momento eu vi que tinha uma brecha de eu me sobressair, né, com o meu trabalho. Então, na época eu também comecei a fazer vídeos de carro, que as pessoas não faziam aqui. Então, foi algo assim, nós começamos com 2 carros, a gente não tinha agência, não tinha nada, só tinha a cara e a coragem. Sim. E aí, deu muito certo. Bom. Né? Hoje a loja tem 3 anos. E... Tem mais de 2 carros. Tem mais de 2 carros, graças a Deus. Graças a Deus, deu tão certo que a gente teve que procurar outro ponto para colocar os outros carros. Sim. Então, assim, deu muito certo. Eu acho que o poder da influência é esse, sim, sabe? Assim, deu muito certo. E na época eu consegui pegar muitas empresas de fora. Eu pegava muitas empresas de São Paulo. Eu trabalhei com várias cidades. São sim. Paulo, Vitória, Santa Catarina. Então, consegui pegar empresas de atacado. Porque realmente eu estava fazendo algo que era diferente. Claro. Então, eu consegui me destacar e me diferenciar. Até pegando esse tópico voltado para o seu diferencial em relação ao trabalho que você se propõe a fazer. E, de fato, olha que por ser homem e por esse nicho ser muito voltado para o público feminino, eu não acompanho tanto assim. Só acompanho as pessoas que eu conheço, as pessoas que, às vezes, o jornalismo me deu a oportunidade de poder conhecer, como é o seu caso. Então, logo eu te acompanho. Mas eu percebo, Mayara, que é um trabalho muito diferente das demais influenciadoras. E aí, longe de querer falar mal de A, B ou C, não é isso. Mas é só destacar o seu lado diferencial em relação ao que você se propõe a fazer. De onde que vem esse olhar e de onde veio esse olhar clínico para poder fazer diferente, para, consequentemente, se destacar no mercado? Então, logo quando eu cheguei, né, que a gente estava batendo um bate-papo, eu acho assim, quando eu comecei, que foi aquele boom, eu peguei muitas empresas e eu realmente, na época, eu não tinha tempo de comer. Eu falei assim, gente, do jeito que tá, não dá. Claro. Então, eu falei assim, eu preciso mudar, não quero fazer o que todo mundo tá fazendo. Porque era chato, né? As pessoas entravam e era tudo a mesma coisa. E, na época, eu fazia muitos provadores. Eu falei assim, eu preciso mudar a minha forma de trabalho. Se eu quero me diferenciar, eu tenho que mudar. Foi quando eu comecei a fazer vídeos profissionais. Na época, eu contratei um videomaker só para fazer os meus trabalhos. E deu muito certo, porque como eu tinha muitas empresas, eu conseguia gravar várias, conseguia entregar com qualidade, porque cada empresa é única. Então, eu tinha aquele cuidado de saber o que eu vou falar para essa empresa. Né? Cada empresa tem uma história por trás, e a pessoa que é dona daquela empresa, ela tem um sonho. Sim. Então, não adianta eu tratar de qualquer jeito e fazer de qualquer jeito. Então, eu penso assim, cada empresa é única, então eu preciso entregar algo único para aquela empresa. E quando a pessoa me contrata, eu deixo isso muito claro. Que eu faço rios, hoje são os rios, né? Então, eu falo que eu entrego algo de qualidade, mas que nenhum trabalho vai ser igual ao outro, porque cada empresa tem sua particularidade, né? Então, a gente precisa entender isso, porque tem muitas pessoas no mercado muito competentes. Sim. Então, se eu quero me diferenciar, tanto no meu trabalho, na minha empresa, quanto para outras empresas, que a gente sabe que é um custo que a pessoa está investindo, é um investimento. Sim. Se ela te contrata, ela é um investimento que ela está fazendo, né? Então, eu acho que pensar mesmo dessa forma, como o seu trabalho seja um investimento mesmo para aquela empresa, sabe? Que possa agregar com valores, né? Então, quando a pessoa me contrata, a primeira coisa é saber se realmente eu tenho a ver com aquela empresa. Eu acho que esse que é o cuidado também. Sim. É algo que eu vejo que é magnífico no seu trabalho, é também o seu olhar voltado e eu acho que é até mais interessante, o olhar das empresas voltado para você em relação a grandes marcas. E eu acho que isso só exalta o trabalho que você faz,
porque a gente vê que as empresas que você representa são grandes empresas dentro dos segmentos em que elas atuam. E isso não é para qualquer pessoa. Qual que é o tamanho da sua satisfação de poder representar e ser a cara de empresas renomadas? São aquelas empresas que todo mundo na cidade conhece, sabe do renome e sabe da magnitude, da grandeza desses empreendimentos aqui para nossa cidade. Eu acho assim que a relação da parceria com a influenciadora tem que ser parceria dos dois lados. Então, a pessoa que vai trabalhar com isso, ela precisa de entender isso. O nome parceria é isso, você ser parceiro da sua empresa. Então, não adianta nada a pessoa ir lá fazer um trabalho e, às vezes, sair falando mal da empresa, sabe? Eu acho que você tem que vestir a camisa daquela empresa. E, graças a Deus, eu sou muito grata por trabalhar com empresas tão competentes, que estão no mercado há tantos anos, que é o que a gente fala, é uma luta diária o comércio, né? Então, esse investimento que eles fazem em mim, eu sou muito grata e, ao mesmo tempo, eu quero retribuir. Tanto, eu falo assim, que eu sou parceira dos meus clientes, tanto em consumir no lugar, eu faço questão de consumir em todos os lugares que eu trabalho. Porque eu acho que é uma via de mão dupla, Claro, né? uma troca. Se eles estão me dando oportunidade, por que não consumir lá? E até porque eu gosto de tudo que eu faço. Sim. Então, se eu faço um provador numa loja, eu dou preferência a comprar roupa lá. Se eu faço numa área, por exemplo, de decoração, de casa, eu compro lá. Se eu estou fazendo um planejados, eu faço com eles. Se eu estou fazendo uma semijoia, eu compro com eles. Porque influenciar é o que você realmente consome. Sim. Não adianta nada eu fazer uma divulgação, sendo que eu nunca vou consumir daquilo. Então, isso não é influenciar. Claro. Porque influenciar também não é só todos nós influenciamos, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado mesmo de vestir a camisa da empresa. Então, eu acho que, é igual eu estou falando, eu sou muito grata, né? Graças a Deus, eu tenho um relacionamento muito bom com todas as pessoas que eu trabalho. Tanto que tem parcerias que, desde quando eu iniciei, eu estou com elas até hoje. E, como a gente fala, tem muita gente bacana na nossa cidade, trabalhando com trabalhos muito bem feitos. Então, eu sou muito grata de ser escolhida por essas empresas, de continuar sendo o rosto, né, da empresa. E como eu te falei, eu acho que a gente tem que vestir a camisa, né? Se eu trabalho lá, não que eu sou obrigada, mas eu acho que se você está trabalhando num lugar, se você gosta daquilo, por que não dar preferência para aquela empresa? Sobre o seu trabalho e o trabalho de outras milhares de influenciadoras espalhadas, não só em Valadares, mas em todo o Brasil, olhando à distância, me parece que outrora, há alguns anos, esse trabalho e esse tipo de profissional não era tão valorizado assim, por parte do público e também dos empresários e, consequentemente, das empresas. Mas hoje, em pleno 2024, até mesmo, e aí voltando no que você faz com maestria, pelas marcas que hoje possuem influenciadoras que representam as suas empresas, dá para ver que houve uma mudança significativa em relação ao olhar que a sociedade como um todo está tendo com vocês, influenciadoras. De fato, hoje, em pleno 24 de maio de 2024, tem sido uma área mais valorizada do que já foi outrora? Então, eu acredito sim que houve uma valorização, tanto que empresas que são empresas mais sérias, todas hoje têm influenciadores. Sim. Todos. Ainda há uma desvalorização, infelizmente, nessa área, mas eu acredito que, às vezes, dos dois lados, né? Tanto, às vezes, as pessoas que não conhecem o que é o poder da influência, né? E também acredito eu que, às vezes, a própria pessoa também que trabalha na área, às vezes, não sabe valorizar o seu trabalho. Sim. Então, assim, às vezes, divulgando algo que não tem nada a ver com o seu trabalho, né? Então, assim, eu acho que a valorização parte primeiro da pessoa, mas também existe ainda, acredito eu, que tem pessoas que ainda não entendem, em pleno 2024, acham que às vezes é bobeira,
Ai, olha lá, aquela blogueirinha, tem aquele, Aham. sabe? Mas eu acredito que valorizou muito. Hoje em dia, as empresas, praticamente todas, você vê que um banco, né, uma clínica, todos trabalham com influenciadores. Eu acho que o certo, para dar certo, é o que a gente está falando. A pessoa tem que entender qual a imagem que a pessoa quer passar para a empresa dela. Então, procurar uma pessoa que tenha a ver com a sua empresa, com a imagem que ela quer passar, eu acho que isso é que é o Sim. diferencial. Você entender, por exemplo, no meu caso, além de, né, influenciadora, eu sou mãe, né, eu sou esposa, então não é só, né, minha vida não é só Claro. blogueiragem, né, vamos colocar Sim. assim. E o trabalho que eu faço, eu levo de forma como trabalho, uma forma séria, não é, é um hobby que eu estou fazendo ali hoje, vou fazer aqui um pouquinho hoje, vou tirar umas fotos hoje. Não, é um trabalho que eu tenho compromisso com a empresa. Então, eu acho que é isso, a valorização parte tanto da pessoa e, infelizmente, algumas pessoas ainda, eu acredito eu, que ainda não entendem como funciona esse trabalho. Mayara, a sua história é muito particular porque, como você mesma disse, você tinha uma loja, você era de um segmento e já ainda quando você era empreendedora, não que você deixou de ser, mas quando você tinha uma loja, é, várias empresas já te procuravam para poder fazer fotos. Mas nós sabemos que essa não é a realidade da maioria das influenciadoras. Vamos pegar aqui de Valadares. Quando alguém está começando nessa área, ela que vai até uma empresa para poder, olha, eu gostaria de poder divulgar a sua empresa, você poderia confiar no meu trabalho, enfim. A maioria das pessoas enfrentam essa realidade. E a sua história foi um pouco diferente. Mas hoje, pelo fato de você ser uma das principais influenciadoras da nossa cidade, eu imagino que você recebe muitos convites de muitas empresas para poder estar fazendo algum tipo de trabalho. Só que não são todas as empresas que você vai falar sim. Feito esse pequeno preâmbulo, o que uma empresa precisa ter e o que você precisa identificar nessas empresas para você poder falar sim para o empresário ou para a empresária que te procura? Então, na verdade, quando eu comecei também, eu tinha um pouquinho de dificuldade de falar não. Falar o não é difícil, né? O sim é fácil, agora o não é difícil. Então, hoje eu procuro entender o que eu posso agregar naquela empresa. Então, assim, combina com o que é a minha rotina do meu dia a dia. Então, tudo realmente que hoje eu faço tem a ver com o que eu gosto de comprar, com o que eu tenho, assim, certeza absoluta que as pessoas vão comprar e tem aquela qualidade, sabe? Porque eu, Maiara, eu gosto de consumir produtos que tenham qualidade. Então, eu não vou divulgar algo que não tem a ver com o que eu gosto, sabe? Então, eu acho assim, essa empresa entrega, né? Tem hoje em dia muitas lojas online, então a gente tem que ter essa preocupação. Lógico, né, que às vezes pode acontecer, né, de você às vezes divulgar às vezes uma empresa que ela vai te passar aquela história, mas por trás não é. Mas eu tento ter esse cuidado de fazer aquela escolha realmente de empresas que tenham a ver comigo. Né? E é o que eu estou falando, a empresa também tem que ter esse cuidado de procurar alguém que seja algo que. A imagem que a empresa Claro. quer passar. Então, eu acredito assim, que eu busco realmente coisas que têm a ver com o meu dia a dia. Né? Por exemplo, se eu gosto muito de acessórios, de semijoia, eu sempre estou fazendo semijoia. Sapatos, né? Gosto de um sapato de qualidade, então eu vou divulgar, né? Acho que parte mais disso, porque é o que a gente está falando. O mercado é muito grande. A gente Sim. tem muitas pessoas trabalhando, muitas pessoas competentes, né? Na nossa cidade. Então, a gente tem que ter mesmo esse filtro, né? Saber o que é para mim, o que não é. Pensa, vamos supor, eu vou divulgar uma coisa que eu não queria no lugar. Aí eu vou falar assim, nossa, eu tô aqui. Fica estranho. Sim. As pessoas percebem. Quem te acompanha ali, fala assim, nossa, não tem nada a ver. Então, você acaba perdendo a credibilidade. Sim. Né? Que eu acho que talvez as pessoas, até de empresas mais sérias, vão procurar essa credibilidade, que às vezes fica um pouco perdida, né? Porque às vezes a pessoa está num lugar e depois está num outro, depois está no outro, e divulgando coisas que não tem nada a ver com a sua vida. Exato.
né? Então, eu acho que talvez hoje eu escolho o que realmente tem a ver com a minha vida, com os meus valores. E é isso. Qual que é o maior desafio de ser uma influenciadora nos dias de hoje aqui em Valadares? Então, eu acredito que seja. Não, agora você me pegou. Quando é Na assim, é porque a pergunta foi verdade, boa. Brincadeira. foi boa. Brincadeira. Foi boa. O que acontece? Eu acredito que talvez seja a pessoa entender o valor do seu trabalho, né? Igual eu comentei com você. Hoje, graças a Deus, eu tenho pessoas que trabalham comigo e me dão esse suporte de estar entregando o melhor para a empresa. Então, o que há de melhor no mercado, eu vou conseguir entregar em relação à imagem, em relação à minha fala. Eu não vou chegar como eu falei, cada empresa é única, então ela tem que ser divulgada de forma única. Então, antes da pessoa me mandar a proposta, eu vou entender o que eu posso falar daquela empresa. Para quando a pessoa vê aquele vídeo, ela ficar realmente assim encantada com aquela empresa, né? Saber da história da empresa, qual que é o diferencial da empresa. Sempre quando eu chego numa empresa, eu falo assim, qual que é o diferencial da sua marca, da sua empresa? O que você acha assim imprescindível de passar para o seu cliente? Então, talvez a maior preocupação seja as pessoas às vezes ainda, esse valor, sabe? Acho que é questão mais de valores. Eu acho que talvez seja isso. Mas, assim, eu acho tranquilo. Eu acho que tem espaço para muita gente aí, porque Valadares cresceu muito. Exato. Tem muitas empresas boas, né? Aí pra gente divulgar e contar a história mesmo. E talvez seja essa questão de valorização no preço. Talvez seja a maior dificuldade. Principalmente para quem está entrando, às vezes, no mercado, ela, às vezes, coloca um preço muito abaixo, né? E, lógico que para ela começar, às vezes, né, tem que ser isso mesmo. Mas a pessoa tem que saber que ela está em fase de crescimento. Então, ela tem que, né, ir crescendo ali, o valor tem que ir subindo. Claro. Mas, assim, eu acho Valadares, assim, as pessoas começaram a entender a importância mesmo desse trabalho. É o que você falou. Antigamente, as pessoas não davam muita confiança, não. Sim. Hoje, todas as empresas aqui, empresas maiores, todas têm um influenciador divulgando mesmo. Em relação ao que você faz e continuará fazendo por muito tempo, mas sobre o que você já fez, qual foi o seu maior sonho que você já realizou, sendo quem você é hoje, trabalhando com o que você trabalha nos dias de hoje? Olha, na verdade, graças a Deus eu já consegui atender muitas empresas boas, né? Empresas que estão aí, é o que a gente está falando, muito tempo no mercado. Então, isso eu já fico muito feliz, muito honrada mesmo da pessoa realmente confiar a sua loja, a sua empresa. Sim. Que é uma história, né? A pessoa tem uma vida naquela empresa. Então, assim, Valadares tem muitas empresas que têm muitos anos no mercado e poder representar essas empresas já é um sonho. Né? Eu já fiz trabalhos para fora, graças a Deus. Mas eu acho que na sua cidade tem aquele gostinho, né? Claro. De você poder mesmo contar a história da empresa que já está há tanto tempo no mercado. E uma empresa que está há tanto tempo no mercado, ela tem o seu valor. Com certeza. Então, acho que o sonho é esse, de estar representando mesmo essas empresas que têm uma história mesmo aqui na nossa cidade. Qual que é o grande sonho que você ainda almeja realizar sendo influenciadora? Olha, então, hoje o meu foco, assim, eu tenho 2 filhas lindas, maravilhosas, uma bebê, né, que vai fazer 10 meses. Então, eu tenho ido um pouco mais com calma, sabe? Sim. Eu tenho, graças a Deus, as empresas que eu já fazia e também pego empresas novas, né? Que tenham a ver com a minha vida, com a minha ética. Então, assim, questão de sonho mesmo, eu quero muito divulgar mesmo, além da nossa própria empresa, né? Em casa, que é um sonho também que eu tenho voltado a carros. Não sei se eu vou
conseguir, assim, me sair bem, sabe? Vai, com certeza. Mas eu acho que a gente também tem que ser o rosto do nosso próprio negócio. Claro. Eu falo isso com todos os meus clientes. Lógico que é muito corrido, né? Para quem é empreendedor, Sim. sabe como que é a correria. Quem é dono de comércio, não é fácil. Mas talvez seja mesmo dar mais ênfase à nossa empresa também, né? Mas os meus projetos é de continuar trabalhando aí com grandes empresas aqui da nossa cidade, né? Se eu tiver oportunidade. E mantendo mesmo, né? Fazendo mesmo acontecer, como você falou. Inspirar mesmo, contar a história dessa empresa, eu acho que esse é o caminho. A menina que estudava no Nelson de Sena, lá atrás, imaginava ser quem você é hoje? Não, na verdade, assim, eu sempre tive sonhos e eu falo que hoje, assim, eu corro atrás dos meus sonhos. Gosto muito de viajar, lá em casa a gente gosta muito de viajar. E só viagem chique, né? Fora do país. É porque, na verdade, eu coloco assim, eu quero ir em tal lugar. E aí eu vou, né? A gente vai planejando Sim, e claro. as coisas vão se encaixando. Sim. Eu acho que é aquele mapa mesmo da vida, assim. Você coloca lá como objetivo e aí, quando você alcança, tem aquele gostinho, né? Com Aquele sonho mesmo. Mas a Maiara, né, de antigamente, como eu te falei, a gente veio de família simples, tanto eu quanto meu esposo. Então, a gente teve que correr atrás mesmo para chegar onde a gente está hoje, né? E tá correndo ainda. Então, assim, é muito gratificante você conseguir adquirir mesmo, conseguir comprar sua casa, conseguir ter o seu negócio, seu próprio negócio. É o sonho mesmo, né? De cada dia, todo dia a gente luta também para dar uma vida melhor para as nossas filhas. Então é isso. A Maiara de, vou falar assim, 25 anos atrás, né? Eu tenho 35. Oh, meu Deus. Vamos falar assim, a Maiara criança, ela jamais imaginou chegar hoje onde ela está, né? Ter uma família linda, né? Graças a Deus eu tenho uma família muito linda, abençoada. Que eu acho que é assim... Acho que eu não poderia imaginar ter uma família tão linda como eu tenho. Que eu acho que é o mais importante, né? O resto a gente corre atrás. Com certeza. Deixa lá no nosso cantinhos de sonhos e vai percorrendo esse caminho. Eu falo assim, quem não tem, né? Quem não veio de família, vamos colocar assim, uma família que tem uma condição, você tem que correr atrás Claro. dos seus sonhos e dá certo sim, as coisas acontecem. Se você trabalhar, né, de forma correta, com ética, as coisas vão acontecendo e é isso. Até pegando um gancho nisso que você falou e fez questão de explorar no início do nosso bate-papo, em relação à sua origem como mulher. Como você mesma disse, você veio de uma família de origem simples. Logo, você teve que batalhar para poder conseguir o que você vem conquistando nos dias de hoje. Até sobre isso, o fato de você ter saído de uma origem humilde, por esse motivo, e esse motivo faz você dar ainda mais valor por tudo que você tem conquistado nos dias de hoje. E aí eu falo mesmo de bens materiais, de uma vida que lhe proporciona experiências que talvez lá atrás você talvez não imaginava poder ter acesso. Não, nossa, dou muito valor e ensino isso lá em casa, né? Eu ensino para minha filha, hoje a Sofia, né? A Sara ainda não entende. Claro. Mas quero passar esses valores para ela também. Eu acho que são valores, assim, para a pessoa entender mesmo a dificuldade que é de você ganhar o dinheiro. Né? É muito difícil você... eu explico, não, minha filha, isso aqui é caro, a gente tem que trabalhar para conseguir as coisas. Então, assim, você tem que passar esses valores para os seus filhos, até porque tanto eu quanto o pai dela, a gente não tinha essa condição, né? De estudar numa escola boa, de fazer uma aula particular, Então, assim, tudo que a gente faz hoje para os nossos filhos, para as nossas filhas, para a Sofia, né, eu já explico, que ela tem que saber o valor do dinheiro. Tanto que ela tem um cofrinho dela, Sim.
que ela guarda o dinheiro lá e não gasta por nada. Ela já pegou já a ideia, então. Então, assim, ela sabe que eu ia pra escola a pé. Eu não tinha carro, a gente não tinha carro, não tinha ninguém para levar. Então, assim, eu ia andando a pé, não tinha tênis para ir pra escola, não tinha às vezes, sabe? Então, assim, graças a Deus eu não sofri por isso. Sim. Mas hoje eu consigo dar para minha filha, mas eu não tive. Então, eu tento passar para ela esses valores mesmo, de como as coisas são difíceis, Claro. é difícil, né? Você conquistar, graças a Deus, a gente consegue viajar, fazer viagens. Então, eu já falo com ela. Esse ano mesmo, eu falei, você quer aniversário ou você quer viajar? Eu quero viajar. Ela tem Você não teve essa opção lá atrás. Não, a gente não tinha. Tinha mal era um bolinho. E é isso, assim. Não tenho nada a reclamar, né, Claro. da minha vida, graças a Deus. Como eu te falei, eu sempre estudei e trabalhei. E graças a Deus o que eu sou hoje talvez seja por isso mesmo, certeza. por ter corrido atrás e conseguir entender mesmo, dar valor mesmo ao dinheiro, né? A gente gosta de coisa boa, mas a gente sabe que a gente tem que batalhar Com certeza. para conseguir. Em relação à sua vida como mulher, e a nossa vida, Mayara, ela é feita de momentos inesquecíveis e esses momentos acontecem em datas marcantes, fundamentais e especiais e que estarão com a gente por toda a nossa vida, por toda a nossa existência aqui na Terra. E sobre datas marcantes e especiais, o quanto que o dia 10 de março de 2016, uma quinta-feira, e o dia 26 de julho de 2023, uma quarta-feira, o quanto que essas datas mudaram a sua vida? Na verdade, mudou tudo. Eu acho que quando você vira mãe, né, você, assim, sua vida muda. Não adianta a pessoa falar que não muda, porque muda totalmente, né? Foi uma experiência, assim, eu acho que só quem é mãe realmente que entende quando seu filho nasce, você vê que tá tudo bem. Então, assim, a Mayara, não que a Mayara de antes não seja uma Mayara boa, mas a Mayara mãe é uma Mayara, eu acredito que eu seja... a gente fica mais humano, sabe? Sim. No meu caso, né? Cada pessoa é uma pessoa. Mas, assim, as minhas filhas me fizeram muito bem, né? Então, assim, entender que você, além de cuidar de você, você tem duas pessoas que dependem de você e passar ensinamento. Eu falo que eu sou Uber, né? De manhã, que eu fico pra cima e para baixo, fico brincando. Mas é porque realmente eu fico fazendo de tudo para que a Sofia mesmo, ela possa, assim, aprender mesmo. Eu quero que ela aprenda, eu quero que ela vá bem na escola, eu me preocupo. Então, assim, são datas realmente que, como você falou, são as datas assim, mais marcantes da minha vida, porque quando você vira mãe, seu mundo vira totalmente. Sim. Você tem que saber conciliar, né? Além de mãe, eu sou esposa, eu trabalho. Mas, assim, foi as melhores datas da minha vida, com certeza. Né? Eu sou muito grata a Deus, como eu te falei, pela família que eu tenho, uma família abençoada, saudável. Minhas filhas realmente são bênção, sabe? De chegar, assim, na reunião da escola, a professora falar como minha filha é educada. Então, acho que nada disso tem preço, Sim. sabe? É um esforço que a gente faz, né? Eu fico nessa correria, tentando dar conta de tudo. Às vezes, a gente acaba não dando conta de tudo. Mas eu faço, assim, o meu máximo para entregar, né? O meu melhor. Não sou perfeita, né? Eu queria muito ser, mas não sou. Sou humana, às vezes erro. Mas eu falo assim, como mãe, é sempre tentando o melhor mesmo para as minhas filhas. A nossa vida é um livro de páginas positivas e de páginas negativas. Por exemplo, essas duas datas estão em páginas positivas do livro da sua vida. Só que pelo fato da nossa vida ser um livro, tem páginas negativas, com histórias não tão boas assim. É assim a nossa vida. E o mais interessante é que Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a propriedade e a autoria de escrever as páginas do livro das nossas vidas. Então, por exemplo, nesta semana,
Você escreveu a página do livro da sua vida de segunda-feira. Terça-feira, idem. Quarta-feira, a mesma coisa. Quinta também e hoje da mesma forma. Não sei como é que foi, mas às vezes, ou em uma outra semana, a página da segunda não foi tão positiva assim. A da terça, idem. A da quarta foi um furacão. Já a da quinta foi maravilhosa. São assim os nossos dias aqui na Terra. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Olha, boa pergunta. É o que você falou, a vida é uma caixinha de surpresas, né? Exato. Um dia você tá lá em cima, outro dia você tá lá embaixo. Acho que não existe ninguém que é 100% e que todo dia é 100% feliz, né? A gente que trabalha com o digital, às vezes a pessoa vê aqueles stories e acha sempre... E não é assim, né? Claro. A gente queria muito que fosse tudo lindo, tudo maravilhoso, mas não é. Todo dia a gente tem que matar um leão, Exato. né? Todo dia tem alguma coisa, então você tem que ter um emocional muito, muito bom. Talvez um dos momentos que eu acho assim que me marcou muito foi quando minha mãe foi embora, né? Eu tinha 10 anos, então eu era uma criança. E nesse período eu morei, e tipo assim, morei na casa de vó, morei na casa de tia. E meu pai era distante. Então, acho que tanto eu quanto as minhas irmãs, a gente teve que passar por um crescimento muito grande, Claro. né? E a gente teve que, assim, né, conseguir mesmo, assim, como que eu posso dizer? Eu acho que foi difícil porque a gente teve que se virar, sabe? Sim. Se virar mesmo, começar a trabalhar cedo. Minha mãe ficou muitos anos fora. Então, quando ela voltou, eu já estava casando. Então, assim, eu creio que aqui em Valadares muita gente passou por isso, Claro. né? Dos pais irem embora. No nosso caso, no caso da minha família, além da minha mãe ter ido embora, a gente não teve um pai presente, né? E meu pai já é falecido, né? Ele também ficou doente. E também isso me marcou muito. Porque quando ele faleceu, ele ficou muito, muito mal, sabe? E nesse momento, eu não quis virar as costas, sabe? E, assim, foi muito complicado. Mas, assim, hoje eu vejo que, às vezes, ele foi o que ele poderia ser, né? Então, eu não julgo, só falo que foi um dos momentos difíceis, né? Ter mesmo essa morte dele, que foi uma morte complicada, e minha mãe ter ido embora. Acho que realmente de conciliar essa questão familiar. Porque a família, se você tem uma família estruturada, é totalmente diferente. Exato. Quando você não tem aquela família estruturada, você tem que matar muitos leões emocionalmente. Talvez eu poderia colocar isso na minha vida, eu não vou fazer isso porque meu pai não me ajudou. Então, isso para mim foi um impulso, sabe? Às vezes eu não ter tido essa ajuda me impulsionou mais de querer mais para minha vida e para minha família e para as minhas filhas. Em contrapartida, eu vou abrir um parêntese. Pelo fato de você ser mãe de 2 meninas, logo, os momentos mais felizes da sua vida, com certeza, foram as datas que nós citamos aqui agora. Como são datas assim, né? Como são momentos que são inigualáveis e incomparáveis? Tirando essas 2 datas, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Nossa, aí é difícil. Porque é o que você tá falando, a nossa vida é um livro, né? Uhum. Então, todo dia a gente tá, assim... eu acho que são as pequenas conquistas, né? De comprar a própria casa, né? Às vezes, para que a outra pessoa pode ser algo simples. Mas, assim, lá em casa, a gente não é muito apegado a coisas materiais. Lógico que eu estaria sendo hipócrita de falar que eu não almejo, Claro. assim, conseguir cada vez mais coisas. Mas eu acho assim, a vida da gente passa tão rápido. Eu quero ter uma casa boa e tudo, mas acho que o que a gente mais gosta é viajar. Exato. A gente gosta muito de viajar. Então, assim, foi muito marcante quando a gente foi para Paris. Porque era um sonho de menina. E realizar esse sonho foi muito legal, assim. Acho que, não que seja um dos momentos mais felizes, mas foi um momento que foi marcante, tanto para mim quanto meu esposo.
A gente teve aquele momento de casal também, né? Que eu acho que a família precisa de ter. E foi legal poder realizar aquele sonho de menina, né? Sim. Mas eu ainda tenho muitos sonhos de menina para Que realizar. bom. E também tenho vontade de crescer, de correr atrás, né? Cada dia a vida da gente tem que... É um passinho de formiga aí para poder alcançar os objetivos. Sara em uma palavra. A Sara, ela é muito agitada, né? Sofia em uma palavra. A Sofia é muito amorosa. Governador Valadares em uma palavra. Governador Valadares. Talvez seja aconchego. Aconchego mesmo. Das coisas serem perto, da gente conseguir mesmo. Muitas pessoas perguntam: você não tem vontade de mudar? A gente tem vontade de mudar, mas assim, a gente às vezes acaba não valorizando a nossa cidade. Sim. A nossa cidade nos dá uma qualidade de vida que uma capital, por exemplo, não nos daria. Exato. Né? Então, Valadares é uma cidade que é grande, mas ao mesmo tempo tem aquele aconchego das coisas serem perto, de você conseguir fazer várias coisas durante o dia. Sim. Em um dia só, né? Que isso é importante. Deus em uma palavra. A Deus é tudo. Vida Tudo. em uma palavra. A vida, eu acho que seja pra gente aproveitar mesmo, né? Porque realmente a vida é uma caixinha de surpresas. Maiara Galvani em uma palavra. Talvez seja determinação. Determinação de buscar sempre tá melhorando, sabe? Acho que a vida a gente tem que estar em constante mudança e procurar sempre estar melhorando, se aperfeiçoando. Como eu falei, nós não somos perfeitos, a Maiara não é perfeita. Mas, tanto em casa quanto no meu trabalho, eu tento ver onde eu posso melhorar. Então, eu acho que a gente nunca está pronto, né? A gente tem que dar aquele pontapé, porque senão a gente não faz nada. Mas a gente tem que saber que a vida ela está em constante mudança. Então, a gente tem que estar sempre tentando buscar melhorar a cada dia. Agora é o jogo do subestimado e o superestimado. Vou citar aqui algumas coisas e você vai falar se é superestimado ou subestimado. Uma comida superestimada, aquela que às vezes você pode até gostar, mas você vê que outras pessoas também gostam, só que você acha que ela não é isso tudo. Nossa, então isso é difícil de falar, né? É difícil. Todo mundo tem uma comida assim. Então, talvez o que as pessoas assim amem muito, e eu assim não vejo muita graça, às vezes seja algumas coisas de... Como que a gente pode falar? Frutos do mar? Não, frutos do mar eu amo. Mas eu falo dessas franquias, sabe? Às vezes tem algumas franquias que tem aquelas comidas que a pessoa fala, nossa, é um sonho. Sim. Aí quando você vai ver que você come, assim, não é a mesma coisa, sabe? Uma vez eu fui em Belo Horizonte, eu fui num restaurante que era, assim, super estimado. Ah, sim. Só que você já sabia que era? Não, você só ficou sabendo eu depois? Fui assim, porque eu falei assim, gente, eu quero ir, é o máximo. Sim. Todo mundo vai e fala super bem. Quando eu cheguei, eu falei, não é isso tudo, e foi decepção. BH Shopping? Não, foi no Paris 6. Sim, restaurante, não é bom perdão. a gente falar nome, né, gente? Vai que mas num dia eles te procuram. Eu corto essa parte. Mas assim, Paris 6, assim, algumas dessas franquias eu acho que é um pouco de decepção. Porque é uma propaganda tão grande, né? Pra pouco eles conteúdo. Fazem com muitos influenciadores, né? E aí você cria aquela expectativa. Claro. Quando você chega, você fica assim, nossa, não gostei. Você se frustra assim, ao ponto máximo. Uma banda, ou cantor ou cantora, ou grupo, Senhora, pra isso eu sou de péssima. qualquer gênero, superestimado, musical. Que não toca no seu Spotify quando você tá na academia, por exemplo, de jeito nenhum. Você vê que todo mundo gosta, ama, paga pra ir no show, mas você não vai. De qualquer gênero. Eu não sei se é esse gênero, né? Mas assim, eu percebo que tá muito na moda agora, tipo, é um forró misturado com sertanejo, com... Forronejo, como o pessoal É forronejo? Isso. Tipo aqueles brega, eu não sei como é Sim. que é o nome.
Piseiro. essas coisas. Piseiro, pois é, meu esposo ama. Quando Nossa. põe pra viajar, ele gosta de colocar. Mas eu assim, eu falo, não dá. Tanto que quando a gente vai viajando, eu tento dar uma troca. O meu estilo musical com o dele é assim, Diferente, antagônico. nada a ver uma coisa com a outra. Não, eu gosto de sertanejo, mas hoje em dia tá tão assim, Igual. que tá estranho. Mas vai no show do Jorge Mateus aqui no Coago. Por exemplo, Jorge Mateus, que é dos antigos, eu já gosto. Não sei se eu vou, né, gente? Porque mãe, você já viu, né? Pra ter o Vale Night, tem que deixar ser com com muita alguém. antecedência. Mas eu gosto de Jorge Mateus. Nossa, inclusive, a minha última viagem, que foi só eu e meu esposo, que a gente foi pra Campos do Jordão, coloquei Jorge Mateus lá das antigas e foi assim, maravilhoso. Que bom. Uma bebida superestimada. De qualquer gênero, não precisa ser bebida alcoólica. Qualquer bebida da vida que existe. Superestimada. Que as pessoas falam que é maravilhosa, Que que você eu... pode até gostar, mas você não faz questão. Cerveja. Todo mundo ama cerveja. Eu não gosto Não de gosto. cerveja. Não. Mas você tem cara mesmo. Não. Né? Na verdade, bebida alcoólica não é uma coisa que eu sou acostumada a tomar. Sim. Eu tomo com muita, assim, uma ocasião, assim, muito rara. É um vinho, um champanhe. Mas, assim, tem pessoas que vão a um lugar e só ficam bem com bebida alcoólica. Só vai conversar com a bebida alcoólica. Eu não. Eu fico tranquila, Claro. converso, sem precisar da bebida alcoólica. Agora é o contrário. Uma bebida subestimada. Aquela que você gosta, você sabe o valor dela, gosta de tomar, mas você vê que as pessoas não dão muita bola. Ou não gostam tanto. Então, como eu te falei, bebida alcoólica eu não sou muito de tomar, né? Eu bebo um vinho. Pode ser qualquer bebida, de qualquer água com gás. Eu gosto, mas eu vejo que todo mundo detesta. Não, por exemplo, água com gás eu não gosto. Não gosto. Também não. Eu falo assim, meu Deus, só eu que não gosto de água com gás. Muita gente. Somos dois. Gente, não, eu prefiro água mineral mesmo, tá bom. Mas eu com bebida eu não sou muito parâmetro, não. Porque bebida alcoólica eu não tomo muito. Sim. Raro. Uma ocasião rara, uma ocasião especial. E quando eu tomo também, eu dou uma... Maneirada. Né? Porque um copo eu já tô assim, feliz. Uma comida subestimada. Aquela que só você coloca no seu prato, mas você vê que muita gente não coloca. Não... Então, eu gosto muito de frutos do mar, né? As Tem gente que não pessoas gosta de que não gostam, Conheço né? muitas Por exemplo, pessoas. camarão, as pessoas não gostam. Eu amo tudo de camarão. Tem gente que odeia frutos do mar, odeia peixe, odeia muqueca. Lá em casa a gente gosta de tudo. Eu gosto de polvo, gosto de camarão. Frutos do mar eu amo. E muita gente não gosta. Sim. Às vezes tem nervoso. Sim. Tem gente que fala, ai, que nervoso. Né? Por exemplo, uma lula, um polvo. Polvo mesmo dá uma agonia, Dá. assim, mas é gostoso. Exato. Inclusive, a Sofia ama polvo. Olha, tão pequenininha e já gosta. Agora, pra fechar, uma banda, cantor ou cantora de qualquer gênero musical subestimado. Aquele que só você escuta. Nossa. Na sua roda de amizade, de família. E que você vê que as pessoas... Nossa, você escuta isso? Ai, credo. Então... Não tenha vergonha de falar. Não, acho que não tem. Eu gosto muito, às vezes... Vou te dar um exemplo. Eu sou Justin Bieber total. Sério? E ninguém escuta, ainda mais na pessoa da minha idade. E quando eu falo que eu escuto, o pessoal fica... eu era a única, assim, de banda, eu não tenho esse, nossa, sou fã. Mas na minha juventude, eu era apaixonada com o Sandy Júnior. Então, até um tempo desse atrás, eu colocava o Sandy Júnior pra escutar. E eu sei que hoje em dia, Sim. então... as pessoas mais novas não sabem nem quem é Sandy Júnior. Eu tinha uma boneca que eu chamava que era minha namorada, chamava Sandy. Então, mas eu era assim, alucinada. Foi a única dupla que eu tinha revista, eu tinha CD, eu amava cantar em karaokê. Sandy Júnior era assim, era o auge. Eu queria ser cantora por causa de Sandy Júnior. Então, talvez hoje as pessoas já não escutariam, né? Mas Sim. eu, se deixar, eu escuto até hoje. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma honra poder eternizar a sua história. E de antemão, eu queria que você, com uma palavra, definisse essa conversa.
Então, graças a Deus, né, que eu pude estar aqui com você, né? Como eu te falei, acompanho o seu trabalho e acho muito legal a forma que você leva mesmo essa conversa, valeu. Obrigado. né? Porque é uma forma natural, você não se sente pressionada e é uma forma leve de você contar a sua vida, né? Eu falo assim, Mayra, sou muito reservada. Apesar de trabalhar com digital, Exato. a minha vida mesmo, eu não sou muito de me abrir, eu sou mais fechada. Né? Então, assim, foi uma forma, eu acho que essa conversa é uma forma de você deixa a pessoa tão à vontade Obrigado. que a pessoa acaba contando mesmo coisas íntimas, né? Sim. Que às vezes não contariam, assim, Você não para qualquer contaria nos seus pessoa, stories, né? por exemplo. Não, então, assim, foi uma conversa muito leve, um bate-papo gostoso mesmo, de conhecimento, e fiquei muito feliz com o convite. Eu que agradeço mais uma vez por ter aceitado. É uma honra poder conversar, foi uma honra poder ter conversado e eternizar a história de uma pessoa tão grande para nossa cidade. Tenho certeza que a Sara, daqui a muitos anos, vai saber a grandeza da mamãe dela. A Sofia já sabe, claro, às vezes até te acompanha, né, já ouvi nas redes sociais. E foi uma honra demais poder eternizar a sua história aqui no Resenha Cast. Obrigado, sucesso. E espero que as portas daqui... Espero não, tenho certeza que as portas aqui estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Todo sucesso do mundo para você. Obrigada. E foi um prazer mesmo estar contando um pouquinho aqui da minha história para vocês. Tamo junto, Mayara Galvani, e com essa história edificante e marcante, vou ficando por aqui. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até mais.